Era uma tarde quente de verão na pequena cidade de Vila Verde. As ruas estavam tranquilas, mas o ar estava carregado de tensão. Dois amigos de longa data, Pedro e João, haviam se envolvido em uma briga acalorada que estava prestes a mudar a dinâmica de sua amizade para sempre. Tudo começou de maneira inocente, durante uma partida amistosa de futebol no campo local. Pedro, conhecido por sua competitividade, estava convencido de que sua equipe deveria vencer, custasse o que custasse. João, por outro lado, era mais descontraído e acreditava que o importante era se divertir. Conforme o jogo avançava, as diferenças entre os dois amigos se tornavam mais evidentes. Pedro ficava irritado a cada gol perdido, enquanto João ria das jogadas desastradas e incentivava a todos a não levar as coisas tão a sério. A tensão crescia a cada momento, até que em um lance mais acalorado, Pedro acusou João de sabotagem, alegando que ele não estava se esforçando de propósito. As palavras afiadas foram lançadas como flechas e atingiram os corações dos dois amigos. Aquela briga não era apenas sobre uma partida de futebol, era uma expressão de anos de frustrações acumuladas e divergências não resolvidas. O calor do momento fez com que eles revelassem seus sentimentos mais profundos, transformando a discussão em uma batalha emocional. As vozes elevadas e as expressões carregadas de raiva atraíram a atenção de outros jogadores e espectadores, que observavam atônitos a deterioração da amizade que antes parecia inabalável. Palavras que nunca deveriam ter sido ditas foram ditas, e os laços que uniam Pedro e João estavam prestes a se romper. Finalmente, após uma troca intensa de argumentos, Pedro e João se encararam, ofegantes e exaustos. A raiva que antes dominava suas feições deu lugar a expressões de tristeza e decepção. Eles perceberam que a briga tinha ido longe demais, que as palavras haviam ferido profundamente um ao outro. Silêncio pairou sobre o campo. Os amigos se afastaram, sentando-se em bancos separados. Ali, no meio daquela tensão carregada, eles começaram a refletir sobre o que acontecerá. Eles lembraram de todos os momentos compartilhados, das risadas e das lágrimas que haviam dividido. A amizade deles valia mais do que uma partida de futebol, mais do que qualquer desentendimento. Após um longo período de silêncio, Pedro quebrou o gelo, pedindo desculpas por suas palavras impulsivas. João também reconheceu que poderia ter sido mais sensível às preocupações de Pedro. Eles concordaram que a amizade deles merecia uma segunda chance, uma oportunidade de curar as feridas e reconstruir os laços que quase foram perdidos para sempre. Assim, sob o sol poente daquele dia, Pedro e João apertaram as mãos, decididos a deixar o passado para trás e a fortalecer sua amizade. A briga os tinha abalado, mas também os fez perceber o valor de uma amizade verdadeira e duradoura. Eles caminharam juntos em direção ao horizonte, prontos para enfrentar os desafios que a vida ainda lhes reservava, lado a lado, como amigos inseparáveis. Era uma tarde abrasadora de verão na pacata e aconchegante cidade de Vila Verde, onde os raios de sol dançavam sobre as ruas serenas. Contudo, o clima sereno era mera fachada para a tensão que pairava no ar. Nesse dia, uma briga intensa estava prestes a desenrolar-se entre dois amigos de longa data, Pedro e João, ameaçando desfazer uma amizade que parecia inabalável. Tudo teve início de forma aparentemente inocente, durante uma partida amistosa de futebol no gramado local. Pedro, conhecido por seu espírito competitivo e obstinação pela vitória, estava determinado a levar sua equipe ao triunfo, custasse o que custasse. João, por sua vez, era um espírito livre e descontraído, que via o jogo como uma oportunidade para se divertir e aproveitar o momento. À medida que o jogo progredia, as diferenças fundamentais entre Pedro e João emergiam com clareza dolorosa. A frustração de Pedro crescia a cada oportunidade de gol perdida, enquanto João mantinha um sorriso no rosto, rindo das jogadas desajeitadas e incentivando a todos a não se levarem tão a sério. O contraste entre os dois amigos se intensificava, até que, em um lance especialmente acalorado, Pedro acusou João de deliberadamente sabotar o time, alegando que seu desempenho era negligente. As palavras afiadas foram lançadas como flechas e penetraram profundamente nos corações outrora unidos desses amigos. A briga transcendia a esfera do futebol, revelando-se como uma expressão de anos de ressentimentos não resolvidos e divergências ocultas. O calor do momento fez com que verdades não ditas emergissem, transformando a discussão em um campo de batalha emocional. Enquanto as vozes se elevavam e as expressões de raiva se intensificavam, a atenção dos outros jogadores e espectadores foi capturada pela deterioração veloz de uma amizade outrora forte. Palavras que nunca deveriam ter sido proferidas encontraram o caminho para a superfície, e os laços frágeis que mantinham Pedro e João unidos ameaçavam se romper para sempre.
Finalmente, após uma troca intensa de argumentos e acusações, os dois amigos se encararam, respirações pesadas e olhares carregados de exaustão. A fúria que antes dominava suas feições havia sido substituída por expressões de tristeza e decepção. Em um momento de clareza, eles perceberam que a briga havia transgredido limites perigosos, infligindo feridas profundas um no outro. Um silêncio denso pairou sobre o campo de futebol. Com um distanciamento visível, Pedro e João se afastaram e se sentaram em bancos separados. Ali, imersos na quietude carregada de tensão, eles começaram a refletir sobre o que os havia levado a esse ponto. Lembranças de momentos compartilhados, risos partilhados e lágrimas derramadas vieram à tona. A amizade deles, uma joia rara, valia mais do que uma disputa momentânea, mais do que qualquer discordância passageira. Em meio ao silêncio, Pedro foi o primeiro a quebrar o gelo, suas palavras carregadas de arrependimento pelas declarações impulsivas. João, com um nó na garganta, reconheceu sua própria responsabilidade em não perceber as preocupações de Pedro. Um entendimento mútuo emergiu, acentuando o fato de que a amizade deles não podia ser eclipsada por um jogo ou desentendimento. E assim, sob o pôr do sol que tingia o céu de tons quentes, Pedro e João estenderam as mãos, determinados a deixar para trás o passado repleto de rancor e a se empenhar na restauração do que quase haviam perdido. A briga os havia abalado, mas também revelou a preciosidade de uma amizade verdadeira e profunda. Unidos, eles seguiram em frente, prontos para enfrentar juntos os desafios que a vida inevitavelmente lhes reservaria. A história deles era uma lembrança perene de que, mesmo nas tempestades emocionais, a amizade tem o poder de superar e prosperar.